Uma coisa curiosa, quando nós pensamos, especialmente nessa época do ano, as pessoas falam Jesus Cristo de Nazaré. E elas tendem a pensar que esse é o nome e o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo de Nazaré, como se fosse João da Silva e Souza, qualquer coisa assim. E tecnicamente isso tem nós chamamos de problema onomástico, quer dizer, um problema do nome, porque esse não é o sentido da palavra Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, nem de Nazaré, também não é. Uma outra maneira como as pessoas usam esse nome, esse título, Cristo, é da seguinte maneira: olha, estão querendo me pegar para Cristo. E talvez você já usou, ou já ouviu, quantos aqui já ouviram? O que significa isso? Normalmente quando a pessoa usa essa expressão, querem me pegar para Cristo, ela quer descrever assim, que alguém está colocando sobre mim um sofrimento que eu não mereceria ter. Ou que alguém está me acusando de algo e eu estou sendo vítima nessa situação. Mas esse não é o sentido da palavra Cristo. O sentido da palavra Cristo é muito mais profundo e muito mais relevante para todos nós. E creio que há uma passagem no Novo Testamento, no Evangelho segundo Lucas, que nos ajuda a entender a profundidade e o sentido desse vocábulo, Cristo. Abra, por favor, a sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Mateus, Marcos, Lucas. Se você encontrou, por favor, diga amém. A palavra de Deus diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a acontecer. E foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Nós precisamos considerar um pouco o pano de fundo dessa passagem. O Evangelho de Lucas foi escrito a um homem chamado Excelentíssimo Teófilo. Algumas pessoas pensam que Teófilo é apenas uma figura de linguagem para descrever aqueles que amam a Deus, porque esse é o sentido do nome Teófilo, aquele que ama a Deus.
Então aqueles que amam a Deus precisariam dessa mensagem. No entanto, o título excelentíssimo é um título forense, é um tratamento forense. E uma teoria que explica melhor o recipiente dessa carta é aquela que diz que se trata de um advogado. Paulo estava preso por romanos e agora Lucas produz duas peças para que Teófilo possa defender Paulo. A primeira peça é o evangelho que traz o seu nome, Lucas. Nesse evangelho ele faz uma defesa da fé cristã. E o interessante é que quando você estuda Lucas e Atos, que é o segundo volume, os romanos sempre aparecem como boas pessoas e simpáticos ao evangelho, enquanto que os judeus aparecem nesses evangelhos como sendo antagonistas à fé e a Cristo. Embora, claro, Cristo seja um judeu e seus discípulos também. Nós falamos dos líderes religiosos judeus. Mas seja como for, organizando todas as suas informações, nesse capítulo, ele nos apresenta uma série de contrastes muito interessantes. O primeiro deles é que ele abre o capítulo 2 dizendo o seguinte, que existia um grande imperador chamado César Augusto, o homem mais poderoso da face da terra, que carregava e ostentava um título. O título dele, Salvador do mundo. E qual é o contraste? O contraste que Lucas nos apresenta é que o Salvador do mundo não era César Augusto, não estava em Roma, não estava num palácio, mas estava num estábulo, numa estrebaria, numa manjedoura. Nós chamamos de manjedoura e esquecemos o que é. Manjedoura é um coxo, é um comedouro, é onde se põe comida para animal. E lá, naquele coxo, naquele comedouro, há uma criança, um bebê recém-nascido, e ele é o Salvador do mundo, ele é o Cristo, ele é o Senhor. Há uma grande lição aqui. Muitas vezes nós pensamos que o que nos dará significado à vida são esses símbolos de poder e de status desse mundo, quando na verdade o que nos dará sentido e significado está na simplicidade da pessoa e do Evangelho de Jesus. Mas há um outro contraste nesse texto, o contraste da soberania de Deus sobre o próprio César Augusto. O César Augusto um dia levanta e passa uma lei para que haja um recenseamento, obrigando que todas as pessoas do seu reino voltem à sua cidade de origem. E ao fazer isso, ao passar esse decreto, ele cumpre a vontade do Deus soberano, porque veja você que José e Maria moravam em Nazaré, no norte de Israel. Mas a profecia bíblica dizia que o Messias, o Cristo, deveria nascer lá no sul, em Belém da Judéia. E quando passa essa lei, ele acaba fazendo a vontade soberana de Deus, e com aquela viagem difícil, talvez com uma montaria complicada, eles chegam em Belém da Judéia, e Jesus nasce exatamente onde deveria nascer. Porque não há, meus queridos, uma molécula solta no universo que possa frustrar os planos de Deus. Nada. O texto nos fala de pastores. Esses pastores trabalhavam nas campinas dia e noite. E depois do cativeiro babilônico, a atividade pastoril não era considerada nobre. Até o cativeiro era considerada nobre. Veja os Salmos, o Senhor é o meu pastor. Mas depois do cativeiro babilônico, há uma troca na atividade dos judeus. Eles passam a se dedicar mais ao comércio. E a atividade pastoril passou a ser considerada uma atividade que até uma criança poderia fazer. Pagava pouco. E ainda outra coisa,
um pastor, ele era mal visto porque ele estava sempre cerimonialmente impuro de acordo com a religião judaica. Veja só, tinha que guardar o sábado, mas a ovelha não ia guardar o sábado. Logo, o pastor tinha que estar lá cuidando das ovelhas no sábado, e ele infringia a própria codificação da lei, que os doutores da lei haviam estabelecido. Os judeus tinham ritos de lavagem especiais, de purificação. Eles viviam nos campos, não tinha como fazer isso. Então as pessoas olhavam para eles com uma certa repulsa, com certo asco. O que é curioso é que era o trabalho desses pastores que produzia as ovelhas, as melhores ovelhas, que eram utilizadas no sacrifício do templo. E veja então a hipocrisia deles, porque queriam o fruto do trabalho daqueles pastores, mas tinham repulsa pela atividade deles, como se não fosse sagrada. Ontem nós tivemos aqui o nosso culto muito singelo, enquanto nós estávamos aqui orando, cantando, testemunhando, ofertando, nós tínhamos um grupo de irmãos que estavam lá embaixo na churrasqueira. Eles estavam cortando picanha, botando linguiça no espeto, e nós estávamos aqui. Isso não acontece na Bíblia, mas poderia ser que tivesse alguém aqui que dissesse: pecadores. Nós aqui no espírito, eles lá na carne. Nós aqui cantando e louvando, eles estão lá, cheirando churrasco e carvão. Só que quando termina o culto, dá um estouro da boiada e está todo mundo: ô irmão, que bênção, hein? Dá uma fatia dessa picanha. Veja, o trabalho deles é tão santo e sagrado quanto o trabalho daqueles que estavam aqui. É apenas uma expressão diferente de se adorar a Deus, de se louvar a Deus e de se servir o próximo. Depois dessa, Carlão, capricha no meu prato na próxima, hein? Mas essa é a verdade. Veja, mas os judeus desprezavam aqueles de quem eles precisavam do serviço. Mas Deus é tão maravilhoso, não é? Porque Deus conhece as pessoas, o coração e a realidade delas. Numa estratégia de marketing, qualquer estrategista de marketing, se você sentasse com ele e dissesse: olha, Deus quer mandar o filho dele para a terra, o que a gente faz? Ele vai dizer: olha, procure os formadores de opinião. Procura a turma que é youtuber hoje, as redes sociais, os formadores de opinião. Naquela época, os formadores de opinião eram os sacerdotes, eram os fariseus, eram os saduceus, eram os doutores da lei. E o que faz Deus? Ele diz: esquece essa turma. Eu quero falar com aqueles pastores que estão lá no campo à noite. E por falar em pastor ser mal visto, não é só naquela época, hoje também é assim. Você vai comprar um carro lá e fala: olha, o que você faz? Eu sou pastor. Negado. Claro que as razões são outras nos nossos tempos, vocês sabem disso. Deus decide revelar o nascimento do seu filho àqueles pastores rejeitados. E como acontece isso? Eles estão trabalhando e aparece uma milícia de anjos. E o texto diz que a glória do Senhor estava entre eles. E eles temeram de tal maneira, porque quando fala da glória do Senhor, como nós transformamos essa palavra glória num vocábulo litúrgico, acaba não tendo tanto sentido, mas a ideia de glória, desde o Antigo Testamento, do Shekinah de Deus, no Novo Testamento, doxa de Deus, é como você olhar para o sol, mas não um sol. Imagine milhares e milhares e milhares de sóis, e você olha para eles. É isso que aconteceu ali. Um resplendor impressionante naquele lugar, naquela colina. E eles estavam tomados de medo. Quem não estaria? Eu gosto dessa história, eu vou ter que contar para você novamente. Eu conto como se fosse a primeira vez, você responde como se fosse a primeira vez. Um amigo disse que orou muitas vezes dizendo: Senhor, me mostra um anjo, eu gostaria tanto de ver um anjo. E numa noite ele estava andando perto do Sesc, numa viela,
E ali, numa noite estrelada, ele disse: Senhor, hoje seria uma noite ótima para o Senhor me mostrar um anjo. E de repente, o farfalhar de asas, uma coruja, e ele quase morreu do coração. Ele disse: Senhor, não quero ver anjo, porque eu não aguento nem ver coruja à noite. Nós não sabemos às vezes o que nós pedimos. Um coro de anjos apareceu ali, mas um anjo disse a ele: não tema, porque eu te trago uma boa nova. E veja a linguagem de grande alegria, que será para todo o povo, porque hoje, na cidade de Davi, vos nasceu, isso para você, nasceu para vocês que são tratados como se não fossem santos, para vocês que sofrem todo esse preconceito, hoje vos nasceu Salvador, que é Cristo, o Senhor. Deus vem ao encontro onde eles estão, na estrebaria, no estábulo, um coxo de animais. Se você fizesse uma análise sintática desse texto, o texto na língua grega não tem artigos definidos. Por exemplo, o texto não diz assim: nasceu o Salvador, nasceu o Cristo, o Senhor. As nossas Bíblias normalmente vertem esse texto dizendo assim: é Cristo o Senhor. Alguém tem uma tradução que diz assim? É Cristo o Senhor. Esse artigo no grego não tem. Por que não tem? Porque quer dizer que ele é um Cristo, ele é um Salvador, ele é um Senhor? Não, não, não. A ideia é que a qualidade dele, a própria natureza dele é ser Cristo, é ser Salvador, é ser Senhor. Aquela criancinha ali envolta nos trapos dentro daquele comedouro, a essência dele, a natureza dele é Cristo, é Salvador, é Senhor. Mais tarde, Pedro, no livro de Atos, vai pregar dizendo assim, que depois da ressurreição, Deus o fez Senhor e Cristo, quando tudo se consumou. Mas antes de todo o seu desenvolvimento e de toda a sua história, ali ainda, aquele bebezinho é Salvador, é Cristo, é Senhor. Mas o que é Cristo? Para entendermos o que é Cristo, nós temos que pensar um pouco nas expectativas do Antigo Testamento e nos ritos do Antigo Testamento, e eu vou tentar fazer isso brevemente por causa do nosso horário. No Antigo Testamento, Deus disse a Moisés, no livro de Êxodo, que ele deveria escolher o seu irmão Arão, para que fosse sumo sacerdote. O que é sumo sacerdote? É o sacerdote mais importante, o principal dos sacerdotes. E disse assim: e você vai ungir o seu irmão Arão para ser esse sumo sacerdote. Essa unção era feita com um óleo especial. Não é que nem aquele óleo de cozinha, nada disso. Era um óleo especial, um óleo com especiarias, com um perfume especial. E quando esse óleo fosse derramado sobre o Arão, onde o Arão passasse, as pessoas iam sentir aquele perfume que representava a presença de Deus nele. Arão era o escolhido de Deus para ser o sumo sacerdote. O que faz o sacerdote? O sacerdote é um mediador. Ele representa o povo diante de Deus. E era isso que Arão iria fazer. Por isso ele era o ungido. Palavra hebraica, Machia, Messias. Traduzido para o grego, Christos. Traduzido para o português, Cristo. Mas mais tarde, Deus apanha o profeta e sacerdote Samuel e diz a ele: você vai ungir um rei. E ele unge, 2 homens na verdade. Ele unge o rei Saul e unge o rei Davi com o quê? Com esse óleo especial que dava um perfume sobre a pessoa, e quando a pessoa passava, dizia: esse é o ungido, Machia, Messias, o Cristo, escolhido de Deus para reinar.
E ainda no livro dos Reis, nós encontramos a história de Elias. Deus diz a Elias: olha, você vai pegar o Eliseu, e Eliseu vai ser um profeta. Você vai ungir Eliseu com óleo especial, que representava a presença de Deus, e derramava sobre Eliseu. E o que nós temos então? Temos 3 ministérios diferentes, 3 funções diferentes. Um sumo sacerdote que representava o povo diante de Deus. A ideia é, o povo é pecador. Quem nunca teve aqui um pensamento cafajeste? Não se mexa nesse momento. Quem nunca teve um olhar errado? Quem nunca pensou uma bobagem? Quem nunca fez algo errado? Nós somos pecadores. E eles eram pecadores. Leia a história deles. Terríveis. Então eles precisavam de um mediador. Como é que é chegar perto desse Deus santo? Por intermédio desse sumo sacerdote. Deus, olha esse povo, tem misericórdia dele. Mas Deus também precisava falar com o seu povo, ter um porta-voz. E como Deus falaria com o seu povo? Por meio de profeta. A palavra profeta significa porta-voz. Então aí vem o profeta ungido. Olha, então o sacerdote representou vocês, essa é a mensagem de Deus para vocês. Ah, sim, isso é o que Deus deseja de nós. Mas Deus precisa de um regente, alguém que revele o seu governo, a sua vontade, a sua direção. Era o rei. Mas veja que sempre separado, um sumo sacerdote, um é o rei, o outro é o profeta. E eles sonhavam, aquele povo do Antigo Testamento, pecadores como nós, mas eles sonhavam. Eles sonhavam com o dia quando eles encontrariam uma pessoa que seria o escolhido de Deus, cuja própria natureza era ser Messias, Cristo, ungido. Eles sonhavam, um dia Deus vai levantar alguém assim, e essa pessoa será o cumprimento de todas as nossas expectativas, dará sentido e significado à nossa vida nele, porque Ele nos representará diante de Deus, Ele falará em nome de Deus, Ele governará a nossa vida. E por séculos, eles aguardaram isso, até que numa noite, numa cidadezinha chamada Belém, o céu se abriu, os anjos apareceram, e lá nasceu um menino, e esse menino, Jesus, é o Cristo, é Rei dos reis, Senhor dos senhores, é um sacerdote superior ao sacerdócio de Arão, é um rei superior ao rei Davi, e ele é o profeta maior que Moisés. O anjo disse: eu trago uma boa notícia, de grande alegria. Por que de grande alegria? Por que de grande alegria? Porque tudo o que nós realmente precisamos profundamente nas nossas vidas não é um novo método de autodescobrimento, não é um novo método de como ser feliz em 7 passos. O que nós precisamos, que nos dará verdadeira alegria, é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus, e o título dessa pessoa é Cristo, ungido de Deus. É Ele, a resposta está nele. C.S. Lewis conta, ele foi um ateu, professor de Oxford. Ele conta que quando era um garoto, o irmão chegou em casa com uma cidadezinha feita, uma pequena maquete. E ele, garotinho, quando olhou dentro daquela maquete, ele sentiu uma alegria tão grande. O desejo dele era entrar naquela maquete. Falou, mas depois, nunca mais senti aquela alegria de novo. Passou. E ele disse, eu passei a minha vida procurando aquela alegria. E ele se tornou um ateu, uma pessoa que se opunha a Deus e à fé em Deus, até que um dia, ele redescobre a alegria, e ele descobre a alegria em uma pessoa, em Jesus, o Cristo. Veja você, nós confundimos prazer com alegria.
prazer com alegria. Prazer é algo que nós conseguimos produzir e nem sempre é pecaminoso. Pode ser pecaminoso, dependendo de como é que você canaliza a sua busca por prazer. Prazer é algo que os seres humanos podem produzir, mas a alegria é algo que só Deus pode nos dar. Na vida há coisas que os homens, as pessoas podem nos dar, mas na vida há algumas coisas que só Deus pode nos dar. E Deus, por intermédio do anjo, disse: hoje eu trago uma grande alegria para vocês. Essa grande alegria está em uma pessoa, está em Jesus. Se você está hoje aqui e você alguma vez na sua vida já teve essa alegria de encontrar o Cristo, você sabe o que eu estou dizendo. Você é capaz de qualquer sacrifício por essa alegria. Você abre mão de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer relacionamento, de qualquer carreira, por causa dessa alegria. Como um jovem no interior da África, pisando em excrementos de cabra, servindo as pessoas ali com o Evangelho, foi questionado: mas você gosta daqui? Ele falou: não gosto daqui, mas o amor de Cristo me constrange. Você já se encontrou com essa alegria? Me permita um último pensamento, nós vamos encerrar aqui. Menino, ele conversa com o pai que estava vivendo uma situação muito difícil. Ele diz: pai, eu queria tanto ir ao circo. Eu vi que o circo vai estar aqui na cidade. E pai, está baratinha a entrada do circo. E falou o valor. O pai disse: mas filho, eu não tenho esse dinheiro. Mas aqui o que eu posso fazer? Eu consigo para você um trabalho. Você ganha um dinheirinho. E o que faltar, o papai completa para você poder ir ao circo. E o menino disse: tá bom, pai, vou fazer isso. Começou a trabalhar, uma porção de coisa. Pegou o dinheiro, chegou em casa e falou: papai, falta um pouco. Papai deu o dinheiro. E o menino foi e comprou a entrada para o circo. E foi até lá. Quando ele chegou naquele lugar, ele nunca tinha ido ao circo antes. Ele viu aquela tenda colorida, imensa. E de repente, vê um trapezista andando. E vê um mágico andando, e vê um palhaço no monociclo passando por ele. O menino estava encantado com tudo aquilo. Ele pegou a sua entrada, o seu bilhete de entrada, entregou na mão do palhaço, feliz da vida, e viu o palhaço entrar dentro daquela tenda colorida, viu o mágico entrar dentro da tenda colorida, o trapezista, todos eles entraram. E quando terminou, ele disse: que coisa linda que é o circo. E foi para casa. E falou: pai, eu fui ao circo, é maravilhoso. Me conta, filho, como é que é o circo? É assim, pai, eu fiquei na rua e veio o palhaço, e veio o trapezista, e veio uma porção de gente vestida, maquiada, tudo lindo, pai. E eu dei o meu bilhete para o palhaço e voltei aqui para casa. Eles entraram numa tenda enorme. Filho, meu filho, você não foi ao circo. Como não, pai? Não, meu filho. O circo é dentro da tenda. O que você viu foi um desfile, meu filho. A história desse menino me faz pensar se não é o nosso caso. Especialmente nessa época do ano. Nós nos encantamos com as guirlandas, com as luzes coloridas, com as árvores, com a troca de presentes. Nada errado nisso. E nós aplaudimos dizendo: eu sei o que é o Natal. Não, isso é apenas o desfile. Natal é uma pessoa, Jesus, o Cristo, aquele que pode dar a grande alegria que você precisa na sua vida.